Estamos aqui hoje para falar sobre mulheres, a propósito do Dia Internacional da Mulher, mas antes queria dizer que este é um evento organizado pelo Volprego. Hoje temos connosco a Eulália Vaz, foi militante antifascista, fundadora da UMAR, presa política, e a Berta, que é anti-imperialista, anticapitalista e professora. Eulália, como é que foi a sua experiência antes do 25 de abril? Eu vou passar também pelo que ela começou, que ela é filha da agrária, mas eu sou filha de pequeno camponês, que no Alentejo é uma coisa assim não muito comum, não é? A gente pensa no Alentejo e pensa no latifúndio, não é? Mas aquela zona era assim. De que zona é que é? Desculpa. De que zona? A zona do Conselho de Aljustrel. Aljustrel. Mas aquilo era uma zona para onde Mas passava já um braço de rio, para onde passava um braço de rio, ainda um fluido do Lira e tal, e havia por ali pequenas propriedades, água e não sei o quê e tal, muitas hortas, e o meu pai tinha lá umas parcelas de terreno, e foi aí que nasci. Pronto, assim de pequena, portanto houve assim muitas dificuldades, porque como pequena propriedade só o meu pai é que trabalhava, muitos filhos, muita dificuldade. O meu pai acabou por morrer cedo e a minha mãe ficou com aquela gentinha toda para sustentar. É claro que não podia, porque trabalhar no campo só mulheres não dava para sustentar e pronto, com a morte do meu pai, depois a questão pôs-se assim um bocado, a família ficou um bocado baralhada. E, entretanto, o meu irmão só queria saber desenho e foi para Costa da Caparica fazer os cursos de desenho e tal. Entretanto, eu saí da escola e fui para lá com ele. Isto depois da morte do meu pai, ele depois foi para a tropa e não sei o que, e estive lá. E aí tive assim contactos, pronto, ir do Alentejo para a Costa da Caparica era assim uma mudança grande. Pronto, ajudava lá no escritório com a rapariga e aí comecei a perceber uma série de coisas. Havia lá o patrão era um fulano, tipo social-democrata, que tinha estado em Inglaterra, tinha-se formado lá, com homem das artes, e tinha lá como hóspede, podemos dizer hóspede, um velho reformado da Guarda Republicana. E então aquilo havia grandes discussões lá, porque ele era social-democrata, vinha lá de Inglaterra com aquelas coisas, e o outro era um fascista de primeira, não é? Portanto eu assistia assim a algumas discussões entre eles. Entretanto, estive lá algum pouco tempo e como aquilo não era assim grande futuro, meu irmão depois saiu de lá, formou uma empresa com outro fulano, não sei o quê, vim para o Alentejo outra vez. O que é que havia a fazer no Alentejo? Campo. A única experiência que eu tinha quando era miúdo, que o meu pai me levava a ceifar, a apanhar fava, aquelas coisas assim. Eu pouca experiência tinha daquilo, não é? Mas pronto, lá tive que ir. Como a minha irmã mais velha também já trabalhava fora, monda, ceifa, azeitona, aquelas coisas todas. E aquilo para mim era muito duro porque eu era um bocado frágil. A minha mãe dava sempre com cuidados comigo, não sei o que e tal. E então fui para a última fase, foi Monda do Arroz. Na Monda do Arroz apanhei uma infecção no lábio. E a minha mãe trouxe-me para Lisboa, viram em Paró, não sei o quê. Eu tinha uma tia a morar na Baixa da Banheira, exatamente, cujo marido tinha estado preso no Aljube, primeiro na campanha do Norte de Matos e depois do Delgado. Lá fiquei, mais uma experiência assim um bocado também educativa. Aí vivi as primeiras eleições do Caetano, de 69, de 63, por aí fora. Entretanto, para procurar emprego, depois acabei por ficar por lá, aquilo não era nada, não tinha nada a ver com o IPL. E
e abri uma fábrica ali, posta pelos suecos. Foi naquela altura em que apareceram os suecos com as confecções e não sei o quê para virem para cá. Várias fábricas se instalaram aqui. E eu fui das primeiras, portanto, eles puseram 5 mulheres com as máquinas, tudo instalado, e não sei o quê, puseram 5 para começarem a fazer o arranque da fábrica. Fui eu mais 5, mas aquilo era uma coisa infernal. Portanto, nós éramos todas muito novas, eu tinha 18 anos, nunca tinha trabalhado assim fora numa coisa daquelas. Desculpe, era a Melca? Não, a FEX, depois Jefa, era em Azevedos. Pronto, e aquilo, quer dizer, transtornou-me muito, porque acabei por ficar, ao fim de um ano, lá está, já tinha uma anemia, tive que tratar e não sei o quê e tal, e saí de lá. Entretanto, a minha mãe veio para cá também, quer dizer, arrendou aquele bocadinho de terra, tínhamos também uma mercearia lá, o meu pai tinha lá pôs uma mercearia, aquilo eram várias pequenas propriedades, haviam famílias ali juntas, próximas, montes, não é? Montes ali, crianças que não podiam ir à escola, tudo isso, mas isso é outra história já mais complicada. Para aqui, pronto, o meu pai teve um papel fundamental nisso, acabou por meter lá uma escola. E pronto, eu acabei por ficar cá, fui para essa fábrica, o meu tio, que por sinal era sapateiro porquê? Porque ele, das vezes que esteve preso, esteve mergulhado em água até à cintura, por castigos e por depressão e ficou com as pernas tolhidas, ele não podia, ele tinha muita dificuldade em andar. Então a única profissão que ele podia ter era sapateiro. Era sapateiro antes de ir para ali, que era o tio Pedro, que era o velho comunista, que acabou por ter algumas divergências depois com o PCP, mas pronto, acabou por morrer antes do 25, pouco tempo antes do 25 de Abril acontecer. Foi uma coisa que... Pronto, nessa fábrica, eu fui operária, fui camponesa, fui operária durante esse ano, e depois andei por ali um tempo à procura de emprego, fui fazer um curso de dactilografia e cenografia, para ir à procura de emprego. Lá andei, não consegui nada, não é? Ainda andei numa fábrica de sutiãs lá para Lisboa, para o norte de Lisboa, já nem sei bem onde é que é. E entretanto abriu uma cooperativa de consumo, que foi também uma coisa precursora naquela região, e acho que em muitas regiões do país. Veio para ali uma cooperativa de consumo. Quem vai para a empregada? Eu. Porque o meu tio tinha alguns conhecimentos e aquilo a direção era um bocado influenciada, gente do PCP e tal, e eu acabei por ir para lá. Ali estive 9 anos como balconista, depois primeiro em caixeira, pronto, aquilo que começou a haver, tinham que se basear, não podiam pagar aquilo que eles queriam, não é? X empregadas tinham que ter uma primeira caixeira, aquelas coisas. Aí, na cooperativa, outra coisa aconteceu, na crise de 69, com a crise académica, não é? Havia lá uma coletividade bastante progressista e interventiva, não é? Em várias áreas, no desporto, na cultura, tudo isso, que era o ginásio, o atlético, ginásio, e abriu com esses estudantes que entretanto saíram das universidades, umas porque fecharam, outras porque houve aquelas greves todas e não sei o quê, e o senhor também foi para lá. E esses estudantes, portanto, foi criada uma pode chamar uma escola, era um grupo de pessoas que davam cursos especiais, posso dizer, do liceu, não é? Que era feito por secções, secção de letras, secção de... E nós fomos para lá, portanto isso foi precursor, foi passado por um velho democrata e comunista que tinha sido marinheiro,
que era um autodidata. Ele estudou por conta dele, estudou e fez 30 como aluno. E isso fundou também essa escola no ginásio. Que o Zeca Afonso, que costumava lá ir, porque assim às escondidas e tal, chamou a Universidade Proletária. Porquê? Porque aquilo, eu não era proletária já nessa altura, mas a maior parte das pessoas que para lá iam é porque não tinham tido possibilidade de estudar, que foi o meu caso, e lá fiz, portanto, a parte de letras fiz toda, a parte de ciências não consegui fazer, mas foi quase tudo, menos a matemática e a físico-química. Portanto, e fiquei assim com meio quinto ano, que hoje é o nono. Entretanto, nesse ginásio, comecei a ser tocada pelas pessoas, portanto, mais políticas, PCP, na altura, só isso, antes do 25 de Abril. E em 72, que eu estava lá a fazer já o segundo ano, acho eu. E então, é feito, portanto, aquilo houve muitas prisões nessa altura, e havia uma comissão que era semi-legal, já pelo governo, portanto, para apoio aos presos políticos, não, como é que se chamava? Comissão Nacional de Socorro. Exatamente. E houve uma organização, portanto, meio pelo PCP, meio pelos democratas por ali, e nós fomos 4 rapazes, 4 raparigas, numa ação que já sabíamos que era arriscada, né? À Praça do Barreiro, vender selos de apoio aos presos políticos. Ao fim de meia hora estava lá a GNR. Quando fomos para... Caxias. Sim, mas primeiro tivemos a tarde toda lá da polícia da GNR, e depois às 5 da tarde via Ramona, lá vai tudo para Caxias. Lá fiquei 4 dias. Foi assim uma experiência que... Pronto, aquelas coisas, quer dizer, não cheguei para a porrada, mas era tortura psicológica, né? Deixavam-me ali ficar, levavam-me lá para a sala e deixavam-me lá ficar, depois ao fim de 2 anos entrava o pido bom, depois entrava o pido mau, depois não sei o quê, aquelas coisas, aqueles jogos que eles faziam. Depois traziam um bife para comer uma colher, essas coisas assim. Pronto, mas aquilo não foi assim nada. Pronto, houve uma que foi mais incomodada, porque eles sabiam bem que ela era do PCP. Não é? Aquilo que eles iam saber é quem é que nos tinha mandado, qual era o nome das pessoas, tudo isso. Eu não disse nada, apenas citava o nome da comissão. Pronto. Qualquer coisa é contatar com esta comissão, não sei nada. Pronto, depois comecei a integrar um grupo marxista-leninista, que, entretanto, trazido por esses estudantes, não é? Organizados, através de direções do exterior e tudo isso. E começámos naquela contestação ao PCP, e a partir daí, portanto, comecei a ser organizada também, a ter contactos com outras pessoas, tudo clandestino. Mas a partir dessa prisão houve coisas engraçadas, deixa só para também dizer qual é que era o sentido das pessoas nessa altura. Portanto, eu trabalhava na cooperativa, vinha com uma colega todos os dias, que vinha para a cooperativa, ela deixou de vir comigo, começou a dizer que vinha mais tarde, ou que ia agora não sei o quê, e que só ia à tarde, não sei o quê. Eu percebi imediatamente e pronto, então, não te preocupes. Certas pessoas que, como eu estudava à noite, chegava à noite a casa, portanto, lá estava uma senhora à janela a ver quando é que eu via, com quem é que eu vinha, não sei o quê e tal. Tudo isso, portanto, era assim que acontecia. Depois do 25 de Abril, essas pessoas todas, quer dizer, normalmente a gente diz, oportunista, não sei o quê. Mas, de facto, a questão é assim, as pessoas tinham medo, não é? Tinham medo, era normal que tivessem medo. E algumas, também houve muito oportunismo, mas a maior parte das pessoas que não tinham nenhuma informação, que não sabiam bem o que é que lhes estava a acontecer, perderam o medo e a coisa arrebentou e eu passei a ser outra pessoa. Não é? No 25 de Abril, então, por causa de estar integrada nesses grupos leninistas, portanto, estávamos a fazer um comunicado
a ser distribuído no 1º de maio. Entretanto, o Eduardo tinha sido preso, nós vivíamos numa república, eu tínhamos casado em 73, e o meu filho ia nascer, eu estava de 8 meses quando foi 25 de Abril. Estávamos a fazer esses comunicados para distribuir o 25 de Abril, eu e a minha cunhada. No 1º de maio. Para distribuir o 1º de maio e 25 de Abril. Não existia. E então vinhamos na caminhoneta de Coina, morávamos em Coina nessa altura, por causa da clandestinidade, que era meio clandestina, e então vinha com a minha cunhada de fazer os comunicados, com o saco e tal, com os jornais por cima, não sei o quê. E começámos na caminhoneta a ouvir, não sei o quê, ficar em casa, as Forças Armadas, o Spínola. Epá, o Spínola, mas que é isto? Que é isto do Spínola? A gente sabia bem, pronto, o Spínola tinha escrito aquele livro da Revolução Fascista, era ligado aos comunistas. E diz que isto é para pior ainda. Pá. Bem, viemos, entretanto, a ouvir, chegámos a casa, escondemos o saco e toca de ouvir rádio, pronto, não deixámos de ouvir rádio. Até que soube então o que é que estava a acontecer, que era um dia extraordinário, porque, quer dizer, a nossa vida, a minha vida, a vida do Eduardo, a vida de muita gente ali, quer dizer, ia no 1º de maio ia ser uma razia, porque muita gente daquela já tinha sido presa, não é? E no dia em que nós casámos, o Eduardo tinha sido preso em 73, e entretanto a PIDE andava a rondar a casa, ainda por cima aquilo era uma república, com muitos estudantes lá. E aquilo era uma casa que ficava perto das salinas de onde é hoje o Parque Seca Afonso, na Baixa da Banheira, que vai da Baixa da Banheira até às Vegas. E ele saiu de casa de madrugada, no dia do casamento saiu de casa de madrugada, porque entretanto a PIDE, ou de madrugada, foi logo durante a noite, acho que não, andou por ali pelas salinas, escondido, e de manhã foi lá ter a minha casa, porque o casamento era passa a minha pai, a minha mãe chegou, o que é que você está aqui a fazer? Não pode ver a noiva. E ele disse, não pergunto nada, eu só quero ficar aqui um bocadinho, até me ir vestir, não sei o que e tal. Não teve com grandes explicações, porque a minha mãe não queria saber dessas coisas, ela já andava em pulgas comigo, dizia que eu tirava anestesia e não sei o quê, mitas nessas coisas, e depois ainda por cima a ser falada, aquelas coisas todas. E entretanto foi assim o nosso casamento. Então, o Eduardo foi lá fazer tempo de espera. O Eduardo andava a fugir à polícia, porque a polícia lá a casa, ele já tinha sido preso, estava em risco de Não, é que nesse dia havia uma convenção de toda a oposição democrática do Distrito de Setúbal para eleger ou escolher a lista dos candidatos à Assembleia Fascista de 73. E então essa Assembleia era depois do meio-dia. Então a gente fez o casamento, foi comer um bolito lá à casa da mãe dela. Deixámos a família toda a chorar. E para a convenção. Para a convenção. Que era uma. Ainda hoje, aquilo era uma espécie de ferro velho. Mas era uma arma assim muito grande. Então a gente ainda juntámos ali umas 200 e tal pessoas. Lá da oposição democrática, lá com aqueles velhinhos todos e com os novos também. E então fomos lá passar o nosso só mais uma coisa que ele com quem está bem. Foi uma das coisas mais. Foi um dos dias mais gozões da nossa vida. Conseguimos ludibriar a PIDE, conseguimos fazer o que nós queríamos e pronto. Foi um dia gozado. Há uma coisa que eu, como deve estar a ver, quando eu lá fui lá nas castadas. Cheguei no outro dia, quando fui para o trabalho, tinha a cara toda assim negra, para aqui embaixo. Não era bem negra, era violeta, era chamada. Dei uma castada roxa, está aqui. E ele meteu-se à minha frente, nós já éramos namorados na altura, e ele apida. Não é polícia, Faz 50 anos este ano. Todo lado. 50 anos do Congresso. E nós íamos na manifestação em memória do Mário Sacramento e a polícia, portanto, aquilo era assim, nós íamos à frente da manifestação. Não, atrás. Nós íamos atrás. Exatamente. E a manifestação viu, eles começaram a atacar. Eles atacaram por trás, encostaram lá às paredes e a apanhar.
E a Aquilo havia um paredão, de um lado havia casas que recolheram muita gente, que se foi por ali, e do outro lado era um paredão, eles encostaram o pessoal ao paredão e toca de malhar. E depois os repórteres estrangeiros que estavam cá e não sei o quê. E mesmo ao pé de mim era um cão filado num joelho de um jornalista, a máquina foi para um lado e ele foi para o outro. E a mim, apanharam, ele meteu-se à frente, que era para não me baterem, e o gajo tinha que me apanhar, então apanhou-me aqui e apanhou-me neste dedo também. A próxima pergunta é como é que foi a vossa atividade durante o pré e se sentiram que houve uma luta da mulher também, integrada nesse período, ou não? Posso? O mar. Pois, o mar só vem 2 anos depois, não é? Não esquece. Tudo aquilo, como eu há bocadinho referi, portanto, o 25 de Abril foi uma explosão, as pessoas perderam um bocado o medo e toca de começar a reivindicar tudo aquilo que era necessário, não é? Por creche, eu lembro na caixa da banheira onde eu ainda estava, porque entretanto estava grávida, o meu filho era pequenino, até ali aos coisas, porque foi uma confusão entre as irmãs e as sogras e não sei como é, e ele andava por ali, coitadinho, pronto. E então houve porque naquela altura, portanto, os preços, toca de explodir, não é? Explodiram preços, fábricas, os patrões fugiram, portanto aquilo era um movimento. E então, os preços que subiram ali foi o aumento dos contadores da água. Então, manifestação até à moita para tudo, foi a primeira organização de mulheres ali. Mas quer dizer, ainda não havia o mar, não havia nada, nem se pensava ainda nisso. Mas pronto, é para dizer que as mulheres agarraram as reivindicações e as lutas com uma força, às vezes até maior do que, apesar de todas as dificuldades que tinham, com a casa, com os filhos, com aquela coisa toda. Depois pôs-se um problema que foi um dos problemas que mais se importou, não só para as questões, sei lá, às vezes a água, uma poça na estrada, a escola que era longe, tudo servia para levantar aquelas pessoas por reivindicações, estava na altura das pessoas. As pessoas sentiam que era isso comum. Dizer, as mulheres foram bastante importantes, não é que elas, quer dizer, no fundo, eram um pouco mais, podemos dizer, atrasadas politicamente, com menos consciência política, mas isso não as impediu de sair para a frente. Portanto, várias coisas que foram as mulheres que estiveram à frente. Comissões de moradores que foram criadas, o custo de vida que disparou, as mulheres estavam lá, creches infantárias para os filhos para se poderem libertar, para poderem ir lutar, para ir fazer manifestações para todo lado. Elas tinham os filhos, tinham que deixar os filhos com a mãe, com a sogra, muitas vezes não tinham essa possibilidade, ou porque morava longe, ou a luta pela casa, as barracas, tudo isso, portanto foi a educação dos filhos, a saúde, os salários, que era uma miséria, não é? Na altura as mulheres ganhavam quase metade daquilo que os homens ganhavam. Era para aí 30%, 40%. E os fechos das fábricas, tudo isso, elas foram as primeiras a ser despedidas, não é? Portanto, o desemprego era muito. E isso tudo levantou e criou um movimento que depois veio a dar a um mar, não é? Porquê? O mar não surgiu de um movimento espontâneo, esse movimento espontâneo existia, não é? O que é que aconteceu? Então, nessa altura já havia o Partido Comunista, já havia o UDP, o Partido Comunista foi construído. Havia a UDP, que foi formada na altura para as eleições de 75, não é? Em que foi eleito o Américo, que morreu ontem. Américo primeiro deputado. Portanto, o mar só vai surgir em 76, mas esse movimento prolongou-se até para lá do 25 de novembro. Não é? As pessoas acreditavam, quer dizer, estavam ainda com força que as coisas iriam voltar, embora 25 de novembro muita gente não se apercebeu disso porque
25 de Abril foi feito a reorganização das Forças Armadas, primeiro, não é? E depois, a partir daí, é que todas as outras forças, os patrões que tinham fugido para o estrangeiro, começaram a regressar. Os latifundiários que tinham fugido também, que as terras tinham sido ocupadas, começaram a voltar. Indemnizações brutais a latifundiários, que muitos até, vê-se depois a saber, nem sequer a terra era deles, iam herdar, ou era daqui, não sei o quê, tudo isso. Porque eu tive licença de parto antes do parto, um mês antes, podia acontecer. E eu trabalhava em uma cooperativa, só que depois fui despedida. O processo como sindicato também era do PCP. Levei 5 anos para fazer a prova de que, quer dizer, eles sabiam que não me podiam despedir, porque eu tinha. O pretexto foi o seguinte, foi que eu tinha entregue o papel da baixa e depois tinha que lá ir entregar. Entretanto, a pessoa que lá estava perdeu o papel, ou foi de propósito, não sei o quê, então despediram porque eu não tinha dado justificação de se continuava na baixa ou não. E fui buscar uma segunda via, isso não é problema, eu vou ao médico e trago uma segunda via da data. Mas nós já tínhamos tomado a decisão na direção e não sei o quê. Então, pronto, eles tinham grandes esperanças em mim, era isso que eu estava a querer dizer. Que o PCP andava atrás, não sei o quê, isto e aquilo. E eu sempre dei um bocado para trás, por isso é que eles depois começaram a ficar de conta comigo, a dizer que eu era da RPP e que estava com baixa, mas andava por aí a fazer pichadas e até surgir a UMAR em 76, que conseguimos organizar mulheres de vários sítios do país, a maior parte delas ligadas ao DP, não é? Ligadas aos nossos contactos, mas também conseguimos ter uma série de mulheres que conhecíamos de vários contactos que não eram nada do UDP e nunca foram, não é? Fizeram parte da direção do UMAR. Pronto, e a UMAR foi uma organização que surgiu naquela situação que nós ainda achávamos revolucionária. A luta lá da legalização do aborto foi uma das lutas que a UMAR se empenhou bastante com outras organizações, não é? Várias organizações trotskistas, aqui, do MDM também, não é? Portanto, essa luta foi uma luta que teve várias fases, não é? Deu a prisão de Conceição Maçã e a perseguição. Uma mulher se abortou, que eu não sei, portanto eu não tive, eu só sei aquilo que foi escrito sobre isso e aquilo que foi falado nessa história. Sei que ela foi através de um diário que ela tinha, que souberam, não sei se foi, não sei se o que é que foi, que souberam, ou queijo, não sei bem o que é que foi, que souberam que ela tinha feito o aborto e foi presa por isso, não é? E depois... Já foi pois, isso foi já, quer dizer, o julgamento foi em 79. Não é? Sim, ela foi presa, pronto, eu não sei bem, não sei bem. Eu sei que o julgamento foi em 79, numa altura em que a Maria Antônia Paula também foi presa, por ter feito um programa na televisão em que punha a questão da legalização do aborto. E pronto, foi um julgamento, mas elas depois acabaram por ser absolvidas, tanto uma como outra, por causa do movimento de solidariedade que houve, feito norte a sul do país.